Amém? Glória a Deus. Há renovo para quem espera em Deus. Quem aí está enfrentando batalha? Quem já enfrentou batalha, né? Luta. Quem nunca, né, enfrentou batalha? Talvez, se você parar para pensar e falar assim, Rafa, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu vou dizer, olha, se prepara. Não estou rogando praga, não estou dizendo que não. É porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as lutas, elas não vão parar a gente, amém? Porque nós vamos receber do Senhor o renovo que nós precisamos. Durante muitas vezes, eu passei desertos. Passei muita luta. E eu acredito que muitos aqui, né? Hoje eu falava com o Leandro assim, caramba, eu nunca quero falar das minhas experiências, mas o Espírito Santo de Deus me empurra para falar as minhas experiências. Então, amém. Vocês vão me ouvir falar muito sobre experiências pessoais, né? Coisas que nós vivemos e que eu creio que hoje o Senhor quer usar como testemunho. E amém, eu vou obedecer. Então, a gente passou por muitos desertos, muita luta, muita dificuldade. E se tem uma coisa que eu aprendi e através dessa palavra que nós vamos ler, é que receber o renovo do Senhor no processo da sua luta é algo sobrenatural e é libertador. É libertador. Eu quero dizer para você que é possível você viver o renovo no meio desse caos que você está vivendo. É possível você viver o renovo no meio da espera de anos, no meio da angústia, que você está aguardando aí essa resposta. É possível viver esse renovo. E nós vamos ler na palavra de Deus, que está lá em Salmo 40, nós vamos ler do 1 ao 3. Salmo 40, de 1 a 3. A palavra diz assim, depositei toda a minha confiança, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, glória a Deus pela palavra do Senhor. Não sei se você percebeu, mas você e eu, nós louvamos essa palavra hoje aqui. Nós clamamos por Ele, nós dizemos que Ele nos daria um novo cântico. Nós já começamos, no momento da adoração, do louvor, a sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus é lindo, né? Porque Deus vai confirmando tudo na palavra e em tudo que Ele quer fazer. Bom, nessa palavra aqui, nesse contexto, Davi estava vivendo um momento de luta, né? De batalha, enfrentando inimigo. Se você for ler o Salmo 39, você vai ver uma luta de Davi que, sabe, ele estava realmente assim, eu acho que ele descreveu bem, ele estava em algumas versões, na minha Bíblia diz que esperei, talvez você conheça muito, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? E em algumas versões diz que ele estava no atoleiro de lama, diz que ele estava num lamaçal, enfim, não estava bom. A situação não estava boa, né? E Davi nos ensina aqui nessa palavra de algo que virou na vida dele. Porque ele esperou, ele depositou toda a paciência dele, ele depositou toda a esperança dele no Senhor. E Deus virou uma chave onde algumas coisas mudaram na vida de Davi, a partir desse clamor.
No Salmo 39, ele diz muito que ele está ali clamando, ele está clamando, ele está clamando. E o 40 é a resposta do Senhor. É a resposta que o renovo chega. E quando eu penso em renovo, a gente, né, orando, pedindo ao Senhor esse tema, e Deus deu esse tema para a gente, o renovo é Cristo, né? Nós temos o renovo disponível para a gente todos os dias, o tempo todo. Ele é o renovo, né? E eu penso em renovo em algo que, assim, surge, né? Ressurge. Eu tenho muita plantinha, né? Algumas, não tenho muita não, algumas. E algumas estavam morrendo. Eu falei assim, não, elas vão... eles acham que eu sou meio doida lá em casa, porque eu converso com elas, né? Eu falo, não, minha filha, vamos lá, você vai conseguir. Vamos lá, vamos viver. E aí eu vou né, dando aquilo que ela precisa, de repente gente, surgiu uma planta linda. Isso é renovo. E eu falei, Nando, isso é renovo. Isso aqui é que Deus... Cara, ela estava muito perdida. Não tinha. Eu olhava para ela e falava, minha filha, eu acho que você morreu, mas eu creio que você vai ressurgir. E não é que ela ficou bonita, ela tá linda lá na varanda. Eu vou tirar uma foto depois. Mas eu já tive muito momento difícil. Muito momento em que eu falei assim, meu Deus, tá difícil demais. O Marcelo orou aqui, né? Momentos que a gente tem vontade de falar assim, eu desisto. Joguei a toalha. Não dá mais. E momentos que, assim... eu aprendi a experimentar esse renovo. Só que como é viver esse renovo do Senhor em meio a um caos? E eu quero te dizer que para quem espera no Senhor, tem renovo. Se você veio aqui nessa noite e a sua esperança está no Senhor, você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Para a gente viver esse renovo, em meio a um caos, em meio a uma situação difícil, em meio a alguma dificuldade, a primeira coisa que eu aprendo nesse trecho que nós lemos da palavra do Senhor é que nós precisamos ter a esperança apenas no Senhor. No verso 1 ele diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor. Toda. Ou, em outras versões, esperei com paciência. Tá aí uma coisa que a gente não tem muito, né? Paciência. Surgiu um problema, o que eu faço? Tento resolver. Eu vou tentar resolver. Não, vamos lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. O que acontece quando a gente começa a tentar resolver os nossos problemas? A gente vai se enfiando, acho que num buraco cada vez maior, e quando a gente vê, a gente vai lá e corre para Deus. Davi está ensinando a gente assim, olha só, deposita toda a sua esperança no Senhor. Primeira coisa para viver o renovo é deposita a sua esperança no Senhor. Durante muito tempo na minha vida, e aí agora eu vou começar a contar um pouquinho da minha experiência de viver isso aqui, tá? O Salmo 40. Houve um tempo na minha vida que eu estava, uma ocasião, eu conversava com uma amiga, psicóloga, sentada na escada da minha sala, e eu falei para ela assim, se o Lucas não andar... Para quem não sabe, nós tivemos um filho especial, e ele faleceu com 24 anos, tá? Vão fazer 2 anos agora em janeiro. Se o Lucas não andar até 3 anos de idade, eu não vou aguentar. Não vai dar para mim. Eu não sei o que eu pensei nisso quando eu falei, né? O que eu ia fazer? Jogar? Não sei. Mas eu falei no desespero, não vou aguentar, eu não vou suportar. E ela olhou para mim, acho que ela pensou assim, coitada. Mas eu fico imaginando Deus olhando para mim e dando aquela risadinha e falando, ela não sabe de nada. Ela vai viver 24 anos e eu vou renovar ela todos os dias. E foi exatamente aqui que eu comecei. Mas antes de eu começar a viver esse renovo, eu tinha uma esperança no Senhor.
Eu esperava em Deus. Eu orava para que o Lucas andasse até 3 anos. Eu esperava em Deus. Mas tinha uma condição. Veja bem, eu não estou dizendo aqui, parem de sonhar, parem de orar pelos propósitos, parem de colocarem diante de Deus aquilo que você... Não. Eu estou dizendo o seguinte. Eu orava, eu pedia, porém eu não via, eu não pensava em outra possibilidade. Tinha que ser aquela. Só que isso, gente, eu vou dizer para você, enquanto você estiver tentando com as suas forças ou criando dentro de você as suas expectativas, sabe? Fica pesado demais. Nossa, é um peso. É um peso que a gente não consegue. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de sumir. Tem dia que você não... É um peso insuportável. Isso não era esperar no Senhor. Porque eu dizia até que eu esperava no Senhor. Eu dizia que eu... Talvez você esteja aqui com algum problema, dizendo assim, não, mas eu espero no Senhor. Eu espero, mas se isso não acontecer, nem sei o que vai ser de mim. Isso não é esperar no Senhor. Isso é você ter fé que Deus pode fazer, mas tem que ser daquele jeito. Eu coloquei uma condição. E para você viver o renovo do Senhor, você precisa se desprender dessas coisas. Quando a gente espera no Senhor totalmente, quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, a gente precisa se desprender do tempo. Talvez você esteja aqui pensando, o tempo está correndo e eu não alcancei aquilo que eu tenho sonhado. Da porta que não se abriu ou daquela que ainda não fechou. Talvez você esteja pensando assim, não, mas eu não posso, algo tem que acontecer. Para depender do Senhor, nós precisamos nos desprender dessas coisas. Essas coisas, elas precisam ser secundárias na nossa vida, entende? Em primeiro lugar, eu preciso esperar e eu preciso depositar a minha confiança totalmente no Senhor. Quando isso aconteceu na minha vida, irmãos, quando eu entendi isso, entender que Deus, Ele é soberano sobre qualquer situação. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai a qualquer lugar. Não importa o lugar que você esteja vivendo agora. Não importa a situação que você esteja dizendo. Eu te afirmo, a palavra do Senhor, ela diz isso. Ele é Deus do vale, Ele é Deus do monte. Se você estiver no abismo, Ele vai estar. O Senhor, Ele te alcança. Não tem lugar que Ele não vá. Então, não existe aqui hoje, nessa noite, problema que o Senhor não possa trazer renovo. Amém? O Senhor vai trazer. E eu vivi esse tempo e quando eu entendi que Deus, Ele é soberano sobre qualquer situação, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não vou dizer para vocês que essa afirmação é uma afirmação fácil de fazer. Para eu conseguir a primeira vez fazer, e eu conheço uma pessoa que também teve dificuldade para fazer essa afirmação e cantar essa música uma vez. Eu ouvi dela falando, eu não consigo cantar essa música, porque eu não consigo, isso para mim não é uma realidade. Eu falo, mas quando você entender que Deus é soberano sobre qualquer coisa, é algo... É sobrenatural, gente. Virou uma chave na minha vida e eu passei a aprender a receber do Senhor todos os dias o renovo, porque eu comecei a realmente depender do Senhor. Se o Lucas andar, se o Lucas não andar, se acontecer, se não acontecer, porque eu acreditava e continuo acreditando que Ele continua sendo Deus. E isso me fez abrir a porta para receber o renovo do Senhor. Porque Deus tem propósitos. Deus tem propósitos para a minha vida e Deus tem propósitos para a sua vida. Então, não fique preocupado. Não fique preocupado com o tempo. Não fique preocupado com a forma que vai acontecer. Faça aquilo que você precisa fazer. Mas, em primeiro lugar,
dependa totalmente do Senhor. A gente tem uma tendência de mexer os nossos pauzinhos, de resolver, de dar o nosso jeitinho, porque ninguém quer sofrer, né? A gente não gosta de sofrer. A gente quer resolver as coisas, a gente quer amenizar o problema. Surgiu um problema na célula, eu quero resolver. Não, antes de qualquer decisão, vamos buscar o Senhor. Vamos depender do Senhor. Surgiu um problema na família. Eu vou resolver, eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para não sei o quê, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, antes eu vou depositar toda a minha confiança no Senhor. Sabe? Algo que ainda não aconteceu, o meu sonho de construir uma família ainda não aconteceu. O tempo está passando, Deus está vendo. Deus está vendo, nada saiu do controle do Senhor. Tudo continua no controle dEle. Enquanto você depositar toda a sua esperança no Senhor e não ficar tentando mexer seus pauzinhos, né? Dar o seu jeitinho, tentar resolver as coisas, o Senhor espera um coração que se entrega, que depende, independente da situação, mas depende dEle para viver o renovo. Então, há renovo para quem espera no Senhor. Olha o que diz a palavra em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esperar com paciência nos faz viver a leveza do processo. Esperar com paciência no Senhor nos faz viver a leveza do processo. Você está num processo? Espera com paciência. Deposita toda a sua esperança no Senhor. E olha, ele disse aqui para a gente, olha, eu troco o fardo com você. Não fica pesado quando a gente levanta a mão e fica lá um tempão? Fica pesado. Quando é a nossa expectativa, quando é aquilo que eu sonhei, quando Deus, olha, a porta precisa abrir, Senhor. Mas Deus, é para ontem. Eu, há um tempo, achava assim, gente, não é possível, eu acho que Deus virou as costas para mim. Porque eu clamava e as coisas não... Existe um tempo para o Senhor fazer as coisas na nossa vida. Mas nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Não na minha mão, não no meu entendimento, não naquilo que eu já estou muito experiente em fazer. Eu já estou calejado desse problema. Talvez Deus esteja falando assim, é por isso que você está vivendo ele. Você está achando que você está calejado, que você tem muita experiência, e aí você não está deixando eu fazer. Espera, deposita toda a sua confiança no Senhor, e você vai receber o renovo do Senhor, amém? Para viver o renovo em meio a esse caos que a gente pode estar vivendo, segunda coisa, essa é a melhor, uma das melhores, eu acho que nem sei, mas essa para mim foi aquela onde eu aprendi, foi a lição. É necessário clamar. Nessa versão diz assim, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Isso é clamar. Clamar é gritar por socorro. E talvez você pense assim, eu vou ficar gritando. Não, você não precisa ficar... Você pode gritar. Eu já gritei muito. Mas esse grito de socorro, esse clamor, ele precisa sair de dentro para fora. E eu sei, gente, que tem dia que a gente não sabe nem o que dizer para o Senhor. Tem dia que o cansaço, o desânimo, o peso da tribulação tira da gente as palavras. A gente não sabe o que diz. Eu vou chegar para o Senhor e vou dizer o quê? Ele quer ouvir esse clamor. É o clamor que sai do coração e da alma, sabe? É aquele assim que o Senhor conhece. Então Ele vai dizer, olha, Deus, eu estou aqui. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu me
derramei diante do Senhor e eu não tinha absolutamente nada para falar, mas era como se eu estivesse clamando por socorro, clamando. Eu aprendi isso, sabe? Às vezes a gente acha que gritar, chamar o Senhor, clamar a Ele, algumas pessoas acham assim, não, é errado, gente, não é pecado clamar, não. O Senhor está esperando a gente clamar. O Senhor está esperando você pegar a sua situação difícil, colocar diante dEle e se rasgar mesmo, sabe? Se for preciso, briga com Deus, sabe? Já briguei muito com Deus, gente. Já briguei muito com Deus. Já falei, Senhor, mas não é possível. O que está acontecendo? Olha como é que eu estou. Isso é clamor, mas é com o Senhor. Não é com o psicólogo, nada contra. Acho que todo mundo deveria fazer, está tudo certo, tá? Mas o que eu estou dizendo é, em primeiro lugar, sabe, a angústia veio, o desespero veio, o cansaço está aí, vai clamar ao Senhor. Sabe? Vai diante do trono, vai no colo do Pai. E nesse momento eu lembro de situações, e não foram poucas, foram várias e várias vezes. Porque, irmãos, eu creio que Deus Ele deseja que eu fale, porque foram 24 anos de muita luta, muita vitória, mas muita luta. Né? E eu creio que isso é para testemunho. E o Senhor quer usar isso. E quantas vezes eu precisei ir para o chão do meu box, tomar um banho, sentar e chorar. Chorar muito diante do Senhor. Sentar no chão, porque muitas vezes eu não podia chorar na frente dos meus filhos e me desesperar. Porque era assim que eu estava, desesperada. E eu não podia fazer isso na frente deles, e eu ia para dentro do banheiro. E eu ficava ali, chorando diante do Senhor. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que você sentir que enquanto você está chorando, você está clamando, o Senhor está ali do teu lado, Ele está te pegando no colo. Quantas vezes, todas, eu posso afirmar a vocês que todas as vezes que eu estava naquele momento de clamor, eu sentia como se Deus estivesse me pegando. E houveram algumas vezes que eu tive a sensação de estar fora do chão. Sabe, é algo sobrenatural. Eu estar fora do chão, como se eu estivesse no colo, como uma criança fica no colo do pai, sabe? Assim. E eu me sentia assim. E o Senhor falava assim para mim, chora, filha, chora. É isso que o Senhor está falando para você hoje. Para de prender esse choro. Para de prender esse clamor, coloca para fora. Você não é Mulher Maravilha, você não é super-homem, você não tem que ser forte o tempo todo. Você precisa se derramar, porque você tem um Pai, é o Abba Pai. É aquele que está aqui, ó, pronto para te pegar no colo. Isso é clamar. Clamar é pedir por socorro. Deus, eu não estou aguentando mais. Você não precisa fazer isso com outra pessoa. Você precisa fazer isso com Deus. Porque é Ele que vai te tirar desse lugar. É Ele que vai te resgatar. É Ele que vai te pegar no colo. Isso é sobrenatural, gente. E está disponível para a gente. O Senhor disse aqui, Davi nos ensina, e o Senhor disse, olha só, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês o tempo todo. E nós precisamos desfrutar dessa presença. Ele é o nosso Abba Pai. Há renovo no Senhor. Está difícil, mas clame. O Senhor está te chamando nessa noite para você clamar. Seja falando, seja chorando, seja gritando, seja indo para o seu quarto e dando um soco na parede. Mas é você e Deus, é no seu secreto. Fala com o Senhor. O Senhor está de braço aberto
para te pegar no colo e não tem sensação. Quantas vezes nós estávamos, eu e Nando, ajoelhados na cama. E eu falava assim para ele, você está sentindo? Eu sentia. E eu sempre tive essa sensação muito forte, presença muito forte de que o Senhor estava exatamente como eu estava. Se eu estivesse sentada de perna cruzada, Ele estava do meu lado de perna cruzada. Sabe, como se assim, olha, eu estou aqui com você, do jeito que você está. É do jeito que você está. E eu via Deus do meu lado, eu via Jesus do meu lado, de joelhos comigo e dizendo, vai filha, continua, eu estou aqui, eu estou aqui. Então o Senhor está chamando a gente para clamar. É como se a gente não estivesse dando o valor, a importância para o clamor ao Senhor. Quantas coisas eu e você poderíamos ter deixado de viver e já poderíamos estar vivendo em Deus, porque simplesmente nós estamos deixando de clamar. A gente tem vergonha de clamar. E se tiver que clamar no meio do culto, clama. Se eu tiver que chorar, eu choro. Eu aprendi isso com o Senhor. Ele é quem nos renova. Se está difícil para você, coloca isso diante dEle. Deus deseja nos tirar de um lugar que a gente está de insegurança, de medo, de desespero, de desesperança. E Ele nos coloca num lugar firme e seguro e de paz. Paz. Porque não tem coisa melhor que depois de um momento de clamor, eu saía daquele banho, parecia que eu tinha... Vamos lá, filhos, e aí? O que tem para fazer? Ninguém sabia, ninguém viu, ninguém tá. E o Senhor, isso aí, filha, vai. Porque eu tenho um propósito na sua vida. Talvez você esteja muito preso ou presa naquilo que você tem desejado. Mas o Senhor está te esperando para te dar só aquele empurrãozinho para você viver aquilo que Ele tem. Porque Ele tem propósito para a minha vida e Ele tem propósito para cada um de nós aqui. E eu aprendi que o maior exemplo que a gente tem na Bíblia de clamor, de que a gente pode clamar, é o Senhor Jesus. Lá em Lucas 22, 41 e 43, ele diz assim, de 41 a 43. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. É exatamente isso que a gente vive quando a gente clama. O Senhor Jesus, Ele sendo o próprio Deus, Ele num momento de maior angústia. Em Mateus diz que Ele estava triste, angustiado. Ele fala, eu vou ali que eu preciso buscar o Pai. Ele fez isso. Por que eu e você não vamos fazer? O Senhor falou, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo, olha, se eu puder, Deus, eu não quero viver isso. Talvez você esteja hoje aí relutando, sabe? Por alguma coisa que você esteja vivendo. Como o Senhor Jesus estava lá, Ele estava se entregando por toda uma humanidade. Estava pesado, irmãos, para Ele. Você vê por essa oração, você vê que Ele suou sangue. Tamanho estresse e angústia que Ele estava vivendo. Mas Ele diz para o Pai dele, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a chave que precisa virar na nossa vida. Essa aqui é a representação da total dependência de Deus em Deus. E Ele nos ensina isso. Se o Pai depositou toda a esperança dele no Senhor e Ele clamou, por que nós não vamos fazer isso? Essa é uma noite onde a gente vai receber renovo, porque a gente vai depender do Senhor a partir de agora totalmente. E a gente vai clamar ao Senhor. Muita coisa a gente carrega,
gente carrega fardo, a gente carrega pesos desnecessários. E o Senhor diz para a gente, olha, troca o fardo comigo, o meu é leve. Então, é a noite de se desprender. Você vai pegar essa bagagem que você segurou aí na sua mão e você vai jogar ela por terra, porque ela é secundária. Hoje, você vai sair daqui renovado naquele que pode todas as coisas. A bagagem não importa, não que ela não seja importante, mas que, em primeiro lugar, você vai buscar aquele que vai te sustentar, que vai sustentar a sua mão, que vai agir no tempo certo, no momento certo. Deus é o dono do tempo. Ele é quem sabe todas as coisas. Eu nunca imaginei que eu conseguiria levar a minha vida com problema, com muita dificuldade, muito choro, mas com leveza, né, Leandro? Com vitórias. E meu filho, aquele que eu dizia assim, que se não andar com 3 anos eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu não vou aguentar, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Ele viveu 24 anos da vida dele. E ele foi um evangelista. Então, Deus tem propósitos. E Ele vai te sustentar nesse propósito. Se Ele te colocou nesse lugar, Ele vai te sustentar. Então, deposita a sua confiança nele, clama. Em terceiro e último lugar, para vivermos o renovo do Senhor em meio a esse caos, crie expectativas para você viver o novo. Porque lá no verso 3 diz assim, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O Senhor tem desejo em derramar o novo na nossa vida. Esse é o renovo do Senhor. Ele vem, Ele ouve o nosso clamor, Ele nos fortalece. E o que Ele faz? Olha, eu tenho algo novo para você. Depois do clamor, vem o escape. Quando a gente acaba de clamar, a gente sente algo acontece, a resposta vem, a porta se abre ou aquela se fecha, alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai agir. Não tem como a gente clamar e o Senhor não ouvir. Não existe essa possibilidade. Ele é o maior interessado em atender o clamor de um filho. Então, depois de um clamor, crie expectativas no seu coração de viver o novo que o Senhor tem para você. Porque Ele tem. Ele tem algo novo. O renovo vem quando o salmista diz assim, eu recebi um novo cântico. Né? Ele me colocou num lugar seguro e eu recebi um novo cântico. E depois disso, muitos verão e se chegarão a Ele. Aquela experiência que você viveu vai ser testemunho para muitos. Eu, esses dias, falei com uma pessoa que tem um testemunho muito lindo para mim. Ela publicou uma luta dela diária e eu disse para ela, você ainda vai viver isso. Você vai falar a muitas pessoas, você vai curar muitas pessoas através do seu testemunho. E eu creio, porque eu vejo o renovo de Deus na vida dela. E quando a gente recebe o renovo de Deus, as pessoas, elas veem isso, é notório, sabe? Durante muito tempo, a gente, e até hoje, mas assim, especialmente com o Lucas, né? Com Lucas, Malu, Mateus, então a gente sempre naquela correria da igreja e tudo, a gente ouvia elogios das pessoas. Nossa, mas vocês são bênção. Vocês ensinam a gente de longe. Vocês, sempre assim. Quando eu estava com o Nando, eu olhava para ele assim, a gente se olhava e falava assim, meu Deus. E a gente se questionava, o que essas pessoas estão vendo na gente? Ninguém sabe a luta que a gente passa. Eu pensava logo no boxe, né? Eu falava, ninguém sabe a luta que a gente passa. E geralmente acontecia isso quando a gente tinha uma luta muito grande, por exemplo, para chegar na igreja. A gente chegava e recebia um elogio, um abraço, falava, nossa, vocês são bênçãos. Eu falava, meu Deus, eu vim como? Só o Senhor sabe como é que eu cheguei aqui. E aí eu fui descobrir que era exatamente isso aqui, ó. Ele diz que Ele dá um novo cântico e que muitos verão e se chegarão a Ele.
Então, através do renovo que a gente recebia, a gente nem sabia, mas a gente estava passando para as outras pessoas o que Deus estava fazendo na nossa vida. E o Senhor quer fazer isso também com você. Não importa a situação que você esteja vivendo. Isso parece até... parece que virou uma frase clichê. Para mim não é, porque eu sei. Eu vivi na pele e a realidade. Não é clichê, sabe? Não é... Eu não sei o que você está passando. Não importa o que você está passando. Não importa mesmo. Não importa. Não é da boca para fora que eu digo isso, porque eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que Ele não possa trazer um escape, uma resposta, uma porta, uma solução. Não há nada. Pode pensar aí no problema que você tiver. Não há. Um diagnóstico difícil. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu tive uma fase na minha vida que eu falava para o Nando, a sensação que eu tenho é que eu caí num poço. No fundo do poço. Estou lá no fundo, Nando. Só que eu olho para o alto, não vejo nem a luz do dia. Não tem resgate humano, não dá. Nós estávamos nessa situação. E eu falava para ele, da onde vai vir o socorro? Do Senhor. Nesse momento a gente clamava, falava, eu preciso respirar, Senhor. Da onde vai vir o socorro? E olha, foi sobrenatural. Nós clamamos e o Senhor fez algo sobrenatural. Foi um milagre na nossa vida. Então eu quero te encorajar, sabe? Dependa totalmente do Senhor. Coloca a sua esperança totalmente nele, não na situação, não nos seus sonhos frustrados, não naquilo que você ainda não conseguiu. Não coloca nos recursos, não coloca naquilo que você está olhando em volta. Sabe, não coloca nos nãos, coloca a sua esperança no Senhor. Não tira o foco dele, não tira o foco, porque quando a gente tira o foco dele, a tendência é a gente desanimar e a gente cai nesse poço. Só que eu vou te dizer, Deus me encontrou lá naquele poço, no fundo, quando eu achava assim, não vai dar, Ele me resgatou de lá. Então é possível viver esse renovo do Senhor. Ele tem isso hoje para você. E eu creio que o Senhor, Ele, de fato, Ele quer trazer renovo para cada um de nós aqui. Durante todas essas quartas, nós aprendemos sobre renovo. Sempre com um olhar, né? O Espírito Santo veio falando com alguém. Talvez hoje você esteja aqui e pensando assim, eu não sei como que eu vou começar essa dependência. Eu não sei como eu vou começar a viver esse renovo. Gente, não tem coisa melhor do que você viver o processo da sua vida com leveza, com alegria. Eu tinha momentos, eu lembro de uma história que foi todo mundo para a praia no verão, no dezembro, assim, janeiro, bem verãozão, céu azul, família toda ia para a praia. Isso era muito normal, tá? Todo mundo ia para a praia, não tinha com quem deixar o Lucas. O Lucas estava numa fase que não gostava de praia. Shopping, Deus me livre, ele dava ataque de piti. E não tinha, a gente fazia, vai você, quem vai? As crianças emburradas, eu ia atender sábado de manhã, quando eu voltava, eu já sabia que a gente tinha que resolver quem ia levar as crianças para a praia. Ou então eles iam com os tios, mas nunca com a gente. Nesse dia, o Leandro levou. Eu fiquei muito mal dentro de casa, muito mal. Eu falei, Senhor, eu preciso encontrar essa leveza. O Senhor me dá essa leveza no processo. E aí, no momento de oração, orei, o Senhor falou, pega o Lucas e vai para o Leblon. Só que ele tinha ido de carro. Eu falei, legal, vou a pé. Fui a pé do Horto até a praia do Leblon. No caminho, nós fomos pela lagoa, tomamos uma água de coco. Sentei com ele, orei, lemos a Bíblia, cantei um louvor, que ele adorava um louvor e ele gostava dos louvores de fogo. E que momento que foi aquele dia. Esses dias, há pouco tempo, o Facebook me lembrou desse dia. Eu tinha a foto e a legenda escrita, né? Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer, a tal do limão, fazer uma limonada, sabe? É isso que a gente tem que aprender a fazer. Isso é renovo do Senhor. Ele me deu uma nova estratégia. Ele falou, olha, você não vai para a praia, mas vai viver uma outra oportunidade. Eu fui lá, com muita dificuldade, mas eu escolhi mudar o foco. Escolha hoje mudar o foco. Tira o foco do seu problema.
Tira o peso, troca aí a bagagem com o Senhor. Se desprenda disso, tira. Sabe, não importa o tempo, não importa nada. Coloca tudo agora diante do Senhor.